Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Obrigada. Esse é o meu primeiro episódio do meu podcast Além do Espelho. Eu nem acredito ainda que estamos aqui, gente, juntos e juntas. Ai, que demais isso, é muita emoção. Vamos lá, se controla, Karina, e eu vou me apresentar para vocês. Bom, eu sou Karina Saib, maquiadora, designer de sobrancelhas, empreendedora, mãe, esposa, filha, irmã, amiga. Ufa! São tantas versões de nós mesmas que nós temos, não é verdade? E agora, para inventar mais uma moda, criar aqui com vocês, eu vou experimentar essa nova função que é de podcaster. Entrei nessa jornada, porque depois de anos e anos escutando, assistindo, transformando mulheres, acredito que somos muito, mas muito mais do que somente uma imagem refletida no espelho. Somos além disso. E é esse além que me interessa. Mesmo que eu trabalhe tanto para que pessoas possam se reconhecer na própria imagem, da maneira mais sincera possível. Ao longo dos anos, eu fui percebendo um incômodo enorme dentro de mim, tanto atendendo várias pessoas de diversos tipos, como internamente, assim, na minha própria vida mesmo. A busca por corpos perfeitos, a harmonização facial, alongamento de cabelo, plásticas totalmente estéticas e pessoas totalmente perdidas em seus próprios corpos, inclusive eu. Afinal, o corpo pra gente é pra lá de complexo, não é verdade? Somos um corpo ou temos um corpo? Essa pergunta é muito complicada para mim. Eu comecei a me questionar muito sobre isso. Ficava me perguntando: para que tudo isso? Onde está a essência dessas pessoas? Onde se encontra a autoestima delas? Qual é o custo, né, de atingir essa suposta perfeição almejada? Eu perguntava sobre elas e sobre mim. No fim, desejamos tudo isso ou sentimos que somos exigidas em ter tudo isso? Com tudo isso me assombrando, resolvi estudar mais profundamente e cheguei a um estudo milenar que vem lá do Oriente Médio e que depois foi usado pela medicina chinesa sobre fisionomias. Esse estudo retrata suas características físicas e a sua personalidade. Imagina só, cada parte do seu rosto significa uma coisa diferente. Um exemplo prático e bem básico. O nariz vai mostrar como você se projeta para a vida, e as orelhas, a longevidade. E por aí vai. É muito intenso e muito real. Então eu resolvi criar um curso que se chama Revele-se, no qual eu faço a análise da fisionomia primeiro e depois eu ensino uma automaquiagem específica para aquele rosto. Tendo a experiência de diversas pessoas passando por mim, com enormes transformações e com a identificação da sua própria essência, cheguei à conclusão que eu poderia ir mais longe com isso, atingir mais pessoas de uma forma leve. Então foram duas coisas que me fizeram tomar a decisão de criar esse podcast. A necessidade de ajudar as pessoas a encontrarem sua própria essência e também por ter participado de um concurso de maquiagem, o qual eu perdi. Quando saiu o resultado, percebi que eu estava totalmente fora do padrão esperado, gente. E no fim, eu senti um grande alívio, acredita? Meu sentimento foi: acho que eu estou no caminho certo. Isso é o que faz mais sentido para mim. Então, aqui, semanalmente, teremos conversas sinceras, francas, gostosas, falando com e sobre essência e elevando a nossa autoestima toda segunda-feira.
Em cada episódio, eu vou trazer a história de uma pessoa real, a relação dela com a autoestima e o que a gente pode aprender com isso. Bora? Então, como cobaia da minha própria ideia, vou começar trazendo a minha história para começarmos essa jornada sobre essência, autoestima e corpo. Vamos lá. Sou nascida em Araçatuba, tenho 37 anos, branca, de olhos castanhos escuros, cabelo fino, ondulado, em comprimento médio, castanho escuro. Eu tenho 1,65 m, aproximadamente 60 quilos, sou heterossexual e cisgênero, ou seja, nasci mulher e me identifico como mulher. Sou casada, tenho 2 lindas filhas, Manuela e Helena, e 2 lindos enteados, Pedro e João. Na minha infância, eu era uma criança, assim, gordinha e tímida. Por conta disso, recebi muitos apelidos inapropriados. Aparentemente, eu não me incomodava, mas me recordo de que, em alguns momentos, sozinha no banho, eu pedia a Deus para me ajudar a tirar aquela gordura de mim. Olha só que coisa, uma criança pedindo isso a Deus, né. Além disso, eu só me via bonita quando eu estava de escova bem lisa. O cabelo cacheado fazia com que eu não pudesse me identificar como alguém que merecia esse elogio. Era muito forte. Fui crescendo e lá pelos meus 11 anos, logo antes da adolescência, e já muito mais magra, afetada por tantos padrões estéticos, entrei para o mundo das modelos. Daí em diante, minha vida virou pura cobrança. Aos 14, mais magra ainda, e de escova 24 horas por dia, gente. Eu não ficava sem a escova. Comecei a namorar o Rafa, que nesse período eu tinha umas reações inexplicáveis, como desmaios, fraquezas, manchas na pele. Mas como passava, eu não levei muito a sério. Seguia fazendo os trabalhos de modelo, sem poder modificar uma unha do meu corpo. Só podia manter o corpo e o cabelo super longo e liso. Imagina só, lá veio a progressiva. Eu trabalhava também em festas infantis e logo depois entrei como office girl em um banco. Um tempo depois, terminamos o namoro e eu fui crescendo mais. E aconteceu o esperado. Quadris e seios cresceram. E aí, e agora? Automaticamente, fui transferida para a ala das gostosas, destinada aos desfiles do quê? Desfiles de biquínis, desfiles de lingerie, feira do automóvel, imaginem, início dos anos 2000, sem grandes discussões nas mídias sobre feminismo e a objetificação da mulher, né. Vocês podem imaginar que o rosto bonito perdeu seu valor. Fui seguindo a vida, trabalhando e entrando para o mundo corporativo mais a fundo, e nesse ambiente vieram os assédios. Não que no outro ambiente não tinha, mas nesse foi mais forte ainda. Claramente, não era o que eu queria passar, nem o que eu realmente queria fazer da vida. Por sorte, privilégio, escolha, enfim, larguei tudo e fui fazer moda. Trabalhar na MAC, para quem não sabe, é uma marca de maquiagem internacional, São Paulo Fashion Week e grandes salões de beleza. Junto de tudo isso, vocês se lembram dos meus sintomas? Lá quando eu comecei a namorar o Rafa? Pois bem, veio o diagnóstico. Um tipo de leucemia. Meu mundo caiu. Até então, parecia-se uma anemia profunda, mas era um pouco mais. Minha autoestima sumiu. Cortei o cabelo super curto. A pele mudou, o corpo mudou e aquela pessoa que existia
não existia mais. Foi um tempo de completa transformação daquilo que eu, até então, entendia como mim mesma. Tratei, graças a Deus, me curei e fui atrás do meu resgate da autoestima, que no fundo era um resgate de mim mesma. Que mulher eu gostaria de ser? Qual seria o meu futuro? Meu corpo melhorou, o cabelo cresceu um pouco e a minha autoestima foi crescendo também, até demais. Isso porque o amor por mim mesma vinha não só das imagens que eu tinha recolhido ao longo da vida, mas de uma experiência em que meu corpo precisou ser muito além do espelho. Preciso de força, cuidado e coragem. Era isso que eu pensava e foi isso que eu precisei. E no caminho das transformações do corpo, agora eu era uma mulher, vivendo aventuras e relações amorosas. Eu saía com um amigo que trabalhava comigo, engravidei da Manu. Óbvio que não deu certo como relacionamento, então ficamos apenas como pais. Me deparei com a gestação, um momento que acreditei que seria mágico, como um dia lá me contaram, mas não foi nada daquilo. Barriga crescendo, cabelo caindo, inseguranças que, como mãe solo, tive que segurar. Tive o apoio dos meus pais nesse momento e sou muito grata a eles por isso. Quero sempre que eles saibam disso. E o pós-parto, meu Deus, se você já teve, você vai se identificar. Choro atrás de choro, dores da cesárea e uma semana eu já estava trabalhando. Nesse período eu tinha aberto meu estúdio no mesmo lugar que é hoje. Exaustão, 13 quilos a menos em 10 dias, emocional totalmente abalado, sem apoio e sem autoestima nenhuma. Resumindo, fechei o estúdio, fui trabalhar em vários lugares para poder dar o mínimo necessário para o Manu, né? Era o que eu mais queria. A vida seguiu e eu fui ficando mais forte. Minha fé em Deus sempre foi inabalável. Sempre, sempre, sempre. Então, um ano depois, comecei a namorar um amigo de infância. Decidimos morar juntos, eu engravidei da Helena. Naquela idealização de família perfeita e feliz, né? Não sei se você também já passou por isso. Eu com o cabelo preto, curto e super magra. Estava com a minha autoestima lá em cima, na esperança de viver melhor. Foi aí que eu abri o estúdio pela segunda vez com sociedade. Mas a vida me deu um recado claro. Ainda não é para você, minha filha. E lá se foi o relacionamento, o estúdio, a autoestima e tudo que eu havia sonhado. Pois bem, estão percebendo? Talvez a autoestima para mim sejam como o mar. Vem em ondas, ora maiores, ora menores, ora bravo, ora manso, às vezes limpo, às vezes cheio de tormenta, às vezes tão claro que não tem como ser mais bonito. Nessa época, quando eu perdi um pouco de tudo, fiquei no chão, no choro, na dor e na culpa. Sim, porque nós mulheres nos culpamos por tudo e por todos, né? E eu já não me via mais de novo. Eu achava que nunca mais ia conseguir me levantar, ser feliz, me sentir bonita, desejada, admirada. Com tudo isso, claro que não parei por aí. Quis provar para mim mesma que eu estava errada. E acabei namorando uma pessoa nada a ver comigo e eu com ele. Imaginem que eu mudei a minha imagem totalmente. Fiquei na busca do corpo perfeito, um alongamento enorme, ultra loiro, vivendo de dietas malucas e totalmente infeliz, mesmo parecendo uma vida feliz. Reconhecem? Uhum.
Ah, minhas amigas e amigos, dei 3 tapas na minha cara e resolvi escrever uma carta para Deus, falando que não era possível. O que eu tinha que aprender e resolver ainda, pelo amor de Deus. Pois bem, como um refrigério, passei os dias me acalmando, os meses se passaram e eu, 18 anos depois, reencontrei o Rafa. Sim, aquele lá do começo que eu contei. Meu primeiro namorado, ele mesmo, que com todo o amor do mundo, gente, me acolheu e me fez sentir e ser amor. Eu ainda estava muito perdida em relação à minha autoestima. Estamos há 5 anos e posso te dizer que há 2 anos, mais ou menos, foi que eu me reencontrei, né. Olhei para mim e me vi de verdade. Eu queria usar alongamento de cabelo, aí desistia. Alisava, parava. Engordava, emagrecia. E ele, com todo cuidado, passou a me apoiar, cuidar e me ajudar a enxergar quem eu realmente era, sem cobranças e com leveza. Ele me enxergou de uma forma e, a partir do olhar dele, também pude me enxergar com mais gentileza. Foi aí que eu abri meu estúdio pela terceira vez, mas agora mais segura, mais madura, consciente de mim. Hoje sou exatamente aquela minha descrição física do início que eu fiz para vocês. Só vou acrescentar que eu nunca fui tão essência como sou hoje, livre. Então, o que é autoestima para você, Karina? Bora! É isso que a gente quer saber. Para mim, meus queridos e queridas, autoestima é a confiança em mim mesma, acreditar que eu consigo fazer, idealizar e realizar as coisas, sonhar e concretizar, porque descobri que a autoestima vai além do espelho. Seja o que vemos em nosso quarto, seja pelos olhos dos outros que refletem um padrão, que se a gente não tomar cuidado, o mínimo de cuidado, pode nos aprisionar. E agora aqui, dentro, e tendo essa conversa franca com vocês, percebi que a minha autoestima não está num lugar só, porque eu não vou me enganar, tá, nem enganar vocês. Eu tenho que admitir que eu fico insuportável quando a Camila ou a Angélica fazem o meu cabelo lá no estúdio, quando a Marcinha, a veinha, vocês vão ouvir muito dela quando eu falar veinha, cola as minhas unhas postiças e eu amo, e eu faço aquela make que traz a minha essência pra fora. Gente, eu fico nojo, tá, não precisa nem falar comigo, porque eu já tô eu mesma. Então, minhas lindas e lindos, eu estou aqui para dizer para vocês que não existe uma forma só de encontrar autoestima, ou um lugar que a gente a encontre. Ela costuma estar em muitos lugares. E eu tô aqui nesse nosso podcast, porque quero ouvir vocês, criando um compromisso de desvendar onde está a sua autoestima e das pessoas. Além do espelho, vai servir como um canal de troca, de escuta, de acolhimento, para você que quer descobrir onde está a sua autoestima e precisa de mais olhos e ouvidos para ajudar a encontrá-la. Vamos desmistificar que ela está apenas na forma física. Digamos, não autoestima rotulada. Calma aí, calma aí. Não estamos aqui para militar, estamos aqui para nos libertar. Lógico, né, não estou querendo aquele papinho vazio de: "Ai, se aceite, seja você, se ame, blá, blá, blá". Eu só quero, assim, de verdade, com todo o meu coração, que você tenha sempre a consciência que a autoestima é pessoal
e intransferível. Ela é só sua. Só mais uma coisa, para a gente começar a pensar de uma vez por todas, tá? Pensa aí. Na psicanálise, a autoestima trata do eu. Tem a ver com um investimento na imagem do corpo e com reconhecimento. Mas que tal irmos juntos e juntas mais a fundo e mostrarmos que somos muito mais do que uma imagem no espelho? Tanta gente se escondendo atrás da estética e que se transforma antes mesmo de se conhecer. Eu estou aqui para te dizer, se dá uma chance, por favor. Tente descobrir primeiro quem é você em essência, para daí, sim, você decidir o que fazer com você. E aí, já se olhou além do espelho hoje? Me conta. Gente, eu tô tão feliz, muito grata de vocês ficarem comigo até agora me ouvindo. Se você curtiu, ai, manda um coraçãozinho pra mim aí nos comentários. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, vai lá no @Carina Saíb, @Estúdio Carina Saíb. Esses dois você vai me conhecer melhor, conhecer o estúdio, as meninas que eu tanto falo aqui. E vai ser um prazer ter essa conexão com vocês. Vão vir muitas histórias por aí, muitas mesmo, muitas histórias legais. E eu quero aproveitar muito para agradecer, como aconteceu esse podcast, agradecer a Deus pela grande oportunidade, por ele me capacitar. Agradecer ao Rafa, meu esposo querido, que vocês ouviram aí um pouquinho da história. Obrigada pelo apoio, meu amor. Agradecer muito, muito a Laurinha, psicanalista Laura Bechara, uma amigona querida, gente que faz essa consultoria, ela que me ajuda em toda essa parte da escrita, dessa coisa de trazer que eu, se deixar, vou falar até amanhã. Então ela ajuda a escrever tudo isso. E uma mentora, amiga maravilhosa, icônica, faraônica, Lela Brandão. Ouçam o podcast dela, que vocês vão amar, que se chama Gostosas Também Choram. Com certeza eu acho que vocês já conhecem, mas assim, Lela me ajudou muito nessa orientação de trazer todo esse universo para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço aos meus amigos queridos por todo o apoio. Ju, Camila, Godi, Monique. Amo todos vocês, aos meus pais, à minha família. E, gente, até a próxima. Beijo, beijo.